Glórias a Deus, a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Meus irmãos, vamos meditar mais uma vez aqui em 2 versos da palavra de Deus, que esses 2 versos trazem um assunto polêmico. Por quê? Por que polêmico? Eu vou explicar para vocês aqui nesse vídeo e vocês vão entender a razão desses 2 versículos. Veja só, é Mateus 25, 34 e o 41, que diz assim, ó: Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, bendito do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Agora veja, o 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Amém? Esses 2 versos, irmãos, eles estão opostos um do outro. Porque um aponta para o reino do céu, para a salvação eterna, para a herança eterna. E o outro para a condenação eterna, para o fogo eterno. Então, por que que isso ocorreu? Nós vemos que aqui a Bíblia está dizendo: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Na verdade, o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus está dizendo aqui que o fogo eterno foi preparado para o diabo e seus anjos, não foi para nós. Não foi para seres humanos. Mas por que que os seres humanos vão para lá junto com ele? É aquilo que o apóstolo Paulo escreveu dizendo: a quem você obedece, é a quem você se torna servo. Se você for obediente, você será servo de Deus. Se você for rebelde, desobediente, é servo do pecado, servo do diabo. Então o que acontece? A quem você obedece é a quem você se faz servo. E a quem você é servo é a quem você vai servir. Então, aqui no 34, que está dizendo: Então dirá o rei. Quem é esse rei? Jesus. O mesmo que pode salvar é o mesmo que vai mandar para o inferno. Mas ele não vai mandar para o inferno, não é porque ele quer mandar para o inferno. Porque Jesus, Deus, não manda ninguém para o inferno, as pessoas mesmo que escolhem o caminho. Ele não diz: Eis que ponho 2 caminhos diante de ti, o caminho da vida e o caminho da morte, o caminho da bênção e o caminho da maldição. Aí ele mesmo aconselha: escolha o caminho da vida para que viva. O Senhor Jesus, ele disse: eu sou o caminho para vocês ir para o céu. E por que ele está mandando alguns para o inferno? Porque não entraram no caminho de ir para o céu. Entraram no caminho de ir para o inferno. Então o caminho que vai para o inferno, ele não chega no céu. Saiba disso. Se você entrar pelo caminho da perdição, você vai para a perdição. Agora, aqui está dizendo aqui no verso 35: Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Era estrangeiro e não hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste ver. E aqui na sequência aqui, do 42, está dizendo: Porque tive fome porque tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. É o oposto. Agora, a salvação. Por que que isso aqui está incluído na salvação? Por esse texto dá-se a entender que é as nossas obras que nos salvam. Mas na verdade, nós somos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Mas o que o Senhor revela aqui nesse versículo 41 é muito esclarecedor quando ele diz: Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos. Ou seja, as pessoas que não têm as boas obras, elas são tratadas como malditos.
a ausência de boas obras revela a ausência de conversão. Por isso que são condenados. Não é por causa das obras, é por causa da conversão. Porque quem se converte tem boas obras. Tiago não deixou isso bem claro, que a fé sem as obras é morta. Porque a pessoa que acha que serve a Deus e que está vivo, mas não pratica a palavra, ela não está viva, ela está morta. Porque quem nos vivifica é a palavra. É a palavra. A palavra de Deus que nos vivifica. Então, quando nós não cumprimos a palavra de Deus, veja só o que diz. No versículo 46 diz: e irão estes para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. Tá vendo? Se você ler o texto todo, você vai ver que os que praticavam as boas obras foram salvos. Os que não praticavam foram condenados. Por quê? A falta das obras, ela é a falta da conversão. Se eu sou um servo de Deus e eu não tenho boas obras, não tenho um bom testemunho, eu não agrado a Deus, não ando na verdade, então, irmão, isso revela que eu não sou crente, que eu não sou convertido. Essa é a diferença. Jesus diz: pelos frutos conhecereis a árvore. Ele mesmo deixou bem claro que toda árvore que não der fruto será cortada. João também disse isso, João Batista. O machado está à raiz da árvore. Toda árvore que não der bom fruto será cortada. Entendeu? Então, não é a questão que muitos dizem: ah, irmão, eu não sou salvo pelos meus próprios méritos. Eu sempre digo isso porque é o que a gente ouve. Eu não sou salvo pelas minhas obras, eu não preciso de obra para ser salvo. Mas o que você não precisa é das obras da lei. Paulo deixou isso bem claro em Gálatas, em Romanos. Paulo deixou bem claro que o homem não é salvo pelas obras da lei. É a lei que nós não precisamos. As obras da lei. Porque as obras da lei apontavam para Cristo. O sacrifício de cordeiro apontava para Cristo. O sacrifício de touros, de animais, e o seu sangue expandido no altar apontava para Cristo. Era uma sombra, era uma simbologia do sangue de Cristo. Aquele sangue que Moisés passou nos umbrais das portas. Simbolizava o sangue de Cristo. Aquela fita vermelha que foi amarrada na porta de Raabe, a prostituta. Aquela fita, aquela cor, simbolizava o sangue de Cristo também. Ela não foi salva, ela e a sua casa? E nós não somos salvos pelo sangue de Jesus? Então as coisas do passado, que era sombra das coisas futuras, que já se cumpriu, nós não precisamos fazer mais. Agora, ser um bom crente, dar um bom testemunho, fugir da corrupção do mundo, ajudar o órfão, a viúva, o necessitado. Isso é nossa obrigação. E aqui está bem claro, veja só. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me recolheste, estava nu e não vestiste-me, enfermo e na prisão e não visitaste. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Tá vendo o que é servir a Deus? Servir a Deus é servir ao próximo. Deus não precisa de nada, não. Servir a Deus é servir ao seu próximo, que precisa de você. Deus não precisa de um centavo teu, ele nem quer dinheiro. Por que raio de Deus quer dinheiro? Não, rapaz. Deus não quer nem saber dessas coisas materiais.
Olha, servir a Deus é servir uns aos outros. A Bíblia diz: amai ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, quando nós dissemos que somos servos de Deus, quem é que pode subir lá no céu e levar alguma coisa para Deus? Hã? Não existe isso. Mas você pode comprar uma cesta básica e levar para o seu irmão que está passando necessidade. Não que essa... Aí a gente entra aqui num questionamento, irmão. Por quê? Porque aqui está falando que nós não servimos ao próximo, fomos condenados. Se você não servir ao próximo, você é condenado. É a Bíblia que está dizendo aqui, ó. Malditos para o fogo eterno, preparados para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer. Você está vendo? Revelando a maldade. Quem não pratica essas boas obras, revela a maldade no seu coração. Por isso que está escrito, malditos para o fogo eterno. Porque a maldade está aí. Você entendeu? A ausência de conversão está aí. Não é que as obras venham salvar. Mas com a maldade implantada também você não pode ser salvo. Não pode. É a Bíblia que está dizendo aqui, ó. Então dirá também aos que estão à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. O diabo envolvido aqui, ó. Estão entendendo, meus irmãos? Aí, hoje em dia, é muito fácil você ouvir as pessoas dizer: eu não sou salvo pelas minhas obras. Não é as obras que salva, mas a ausência das obras revela que você não é um crente convertido. E se você não é convertido, a ausência das obras, você vê seu irmão passando necessidade, você não ajuda, isso revela maldade no seu coração, malícia, ruindade, impiedade. Impiedade que vem de ímpio, de incredulidade. Você não crê que você tem que ajudar o seu irmão. Você está entendendo? Então, irmãos, nós não devemos fazer as obras para mostrar que somos bonzinhos, não. Mas para que o Senhor, quando colocar a sua luz da palavra, vê que nós estamos convertidos. Porque a Bíblia diz que a luz tudo revela. Tudo revela. E aqui, a revelação da palavra é essa. Se você atendeu a necessidade do seu próximo, amou ao seu próximo, então você está convertido. Se você negou, a maldade está no seu coração, a conversão está longe de você. E de mim também, qualquer um que praticar. Então não é a questão de ser salvo pelas obras. É a questão de nós mostrar a nossa conversão pelas nossas obras. Não é pelos frutos que se conhece. É pelos frutos, meu irmão. E Jesus disse: toda vara em mim que não der fruto será cortada e lançado fora. Lançado fora, que é o que ele fez aqui. Apartai-vos de mim. Lançado fora, e alguém os panha e secará. E alguém os panha e lança no fogo e arde. João 15. O Senhor disse isso. Não é a verdade? Agora, hoje em dia é muito fácil você ficar ouvindo pessoas se justificando a si mesmo. A Bíblia diz, irmãos, que se nós nos justificasse a nós mesmos, nos julgasse a nós mesmos, não seria julgado. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor. É o Senhor que nos repreende. Que é uma outra coisa também que está faltando nas igrejas. Não tem mais repreensão. O camarada leva uma prática de pecado, de vaidade, de mundanismo. Mas não vem mais palavra para corrigir, para repreender, para exortar. Não tem. É por isso, irmão, que eu não falo muito sobre coisas materiais, porque já tem bilhões aí na internet e nas igrejas falando só de coisas materiais. Falando só de bens materiais, só de vitória.
Sabe qual é a minha maior vitória? É Jesus na minha vida. Se eu não tiver Jesus na minha vida, eu sou um derrotado, um pobre cego nu. E enquadrado aqui em apartai-vos de mim, maldito para o fogo eterno. Então a minha bênção é Jesus. Jesus é quem dá as minhas bênçãos. É Jesus que abençoa a minha saúde, abençoa meu trabalho, abençoa a minha família. É Jesus que abençoa. E quando Ele prepara da gente ajudar alguém, é Ele que prepara. Ele que dá a condição. Você está entendendo? Agora, se nós não nos preparar, que nós temos que nos preparar para ser salvo. Para ser salvo, nós temos que se preparar. A Bíblia diz que o reino do céu é tomado à força. Se o reino do céu é tomado à força, veja só o que está dizendo aqui, ó. Então dirá o rei aos que estiver à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possuí o reino. Tá vendo? O reino é o mesmo reino. O reino do céu que é tomado à força. Você tem que trabalhar a sua salvação, disse o apóstolo Paulo. Como é trabalhar? É vigiando. Vigiando em tudo. Não está escrito orai e vigiai. Pedro diz: vigiai e sede sóbrio, atentos. Está sempre na guia do Espírito. Porque se nós não vigiar, irmãos, não adianta nem orar. Não adianta nem orar. Crente que não vigia, ele está rezando, ele não está orando. Por quê? Porque nós sabemos que está escrito que Deus não ouve a pecador. Você tem que deixar o seu pecado primeiro. O Senhor Jesus disse que até a tua oferta, se você for levar uma oferta no altar, lá numa igreja, e você lembrar que está em contenda com alguém, você tem que ir lá reconciliar primeiro. Deus nem a oferta recebe. Mas as igrejas hoje em dia recebem dízimo de pessoas que trabalham na boca de fumo. Recebe oferta de pessoas que trabalham vendendo droga. Isso é fato, é mais fácil você ver nas favelas do que... Não é difícil você ver. E a igreja recebe com alegria. Nossa, como Deus usa esse menino. Ele não serve a Deus, mas sempre está aqui trazendo o dinheiro dele. Irmão, nós não devemos aceitar. Ou seja, não era para ser louvável. Por quê? Porque Deus cobrou o dízimo, foi dos santos. Você pode ver que lá em Malaquias está escrito a respeito toda esta nação, Israel. Era Israel, Deus não cobrava dízimo de filisteu, não. Era de Israel, era dos seus. Entendeu? Então quem tem que pagar dízimo, ajudar a igreja, se querem pagar, é os servos de Deus. Porque Deus não aceita uma oferta imunda. Deus não aceita. Mas é dinheiro, os pastores aceitam e abraçam. Então, meus irmãos, veja só essa diferença. Por que que aqui os que fizeram mal, os que não fizeram as boas obras, foram condenados? Porque revelava a maldade no seu coração. E nenhum crente que não tenha a conversão vai entrar no reino do céu. A Bíblia diz que se o homem não se converter, o Senhor já afiou a sua espada e já armando o seu arco, e já tem armado o seu arco, e está preparado. Preparado não, aparelhado. Eu lembrei aqui, ó. Salmo 7, versículo 12 diz assim, ó. Versículo 11. Deus é um juízo justo. Um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada. E tem armado o seu arco e está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais. E porá em ação as suas setas inflamadas contra os
perseguidores. Contra os perseguidores. Você está vendo? Essa revelação aqui, ó. Se o homem não se converter. Se o homem não converter, irmão, não tem salvação. A própria Bíblia está dizendo que o Senhor já preparou a espada. E já armou o seu arco e está aparelhado. E olha, veja só o que diz aqui no verso 3, diz que já para ele preparou armas mortais. É morte, meu filho, na certa. Se não se converter, é morte na certa. Então essa fala do Senhor Jesus aqui nessa parábola, ele está dizendo, não é parábola não, é um veredito certo que vai acontecer. Que os que fizeram bem sairão para a vida eterna. E os que fizeram mal para a condenação eterna. Nós vemos isso aqui em João 5. Veja só o que o Senhor falou aqui, ó. O próprio Jesus falando essas palavras que nós podemos meditar. Olha aqui, ó. João 5, 29 diz assim: e os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida. E os que fizeram mal, fazer, praticar, obra. Isso aqui está falando de obra. Se você acha que você vai ser salvo sem ter boas obras, você não vai ser salvo não. Porque as más obras, a falta das boas obras é falta de conversão. Entendeu? Os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Será que você pode ler isso na sua Bíblia? Veja o que está dizendo. Sairão os maus, sairão para a ressurreição da condenação. Mal, é mal, é mal. Se não converteu, é mal. Está entendendo, irmãos? Deus não deixa ninguém enganado, irmãos. Agora, certo é que a Igreja Católica, o Espiritismo, o Allan Kardec principalmente, costuma fazer obras de caridade nesses tipos, mas é sem o Senhor. E aí as obras deles não podem salvar. Porque eles fazem sem Jesus. Essas obras feitas com Jesus é justificada. Agora feita sem Jesus, Jesus diz aquele... Ó, veja só, o Senhor Jesus deixou bem claro que o Espírito Santo convence o homem do pecado. Aí ele diz do pecado porque não creram em mim. Aquele que não crê em Jesus, não segue ele, não obedece, ele pode dar fazendas de boi para os pobres comer que não justifica nada. Ele não tem Jesus. Mas, para aqueles que aceitaram ao Senhor, o Senhor está cobrando as boas obras. Ele está cobrando. De tal maneira que ele condenou os que não fizeram. Condenou e vai condenar. Aqui ele citou. Mas no dia do juízo será assim. Será assim. Ele vai separar os da esquerda e os da direita. Os bodes das ovelhas. Os que fizeram bem para a salvação. Os que fizeram mal para a condenação. Em Daniel 12, versículo... Veja só. Vou ler só mais esse versículo, já vou parar. Daniel 12 já falava isso. Veja só o que disse o profeta Daniel. Aqui no capítulo 2, versículo 2. 12, 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Tá vendo? Uns para a vida eterna é o mesmo que está em João 5. João 5. Acabei de ler, mas fugiu da mente. Acho que é 29. Tá vendo? É assim, irmão. Nós não devemos se enganar não. Não se engane não. É João 5, 29. Veja só. Os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida. Os que fizeram mal para a condenação. Ressuscitarão para a condenação. Todos vão ressuscitar. Mas uns é para a vida eterna e outros é para a condenação eterna. Só que os que vão ressuscitar para a vida eterna vai ser primeiro. Vai ser primeiro. O Apocalipse deixa isso bem claro.
depois do milênio, é que vai ressuscitar os condenados. Aí vai haver o juízo final, aí é onde vai haver essa separação. Mas saiba que desde a hora que você morre, você já está dentro da salvação ou da condenação. Porque escrito está, que está ordenado o homem morrer uma vez, depois disso segue-se ao juízo. Então, do jeito que você morreu salvo, já está salvo para sempre. Morreu condenado, já está condenado para sempre. O juízo é só o veredito que o Senhor vai dar para justificar, porque Ele é justo. Então você não vai estar no inferno dizendo, nossa, eu estou aqui injustamente. Não, você vai saber que você está no inferno porque você mereceu ir para o inferno. Foi as suas obras, os seus atos, os seus pecados, as suas iniquidades levou para o inferno. Eu digo você, mas cabe eu também, qualquer um de nós. Porque está escrito, quando o justo deixar a sua justiça e praticar a iniquidade, pelo seu pecado morrerá. Tá? E a justiça que praticou não justificará ele. Mesmo assim é o ímpio. Se o ímpio vem praticando iniquidade, e daí a pouco ele se converte ao Senhor, a sua iniquidade, os seus pecados, não vai lhe condenar. Mas sim a justiça que agora ele passa a praticar. Né? Então, irmãos, vamos entender a palavra de Deus e vamos fazer como disse o apóstolo Paulo. Que ninguém vos engane. Que ninguém vos engane. Não deixe ninguém enganar. Faça o bem. Cumpra com o seu dever de servo de Deus. Atenda o pobre, atenda o necessitado. Faça a obra de Deus. Tenha misericórdia. Mas misericórdia para quem está ali precisando de misericórdia. Não é ter misericórdia do diabo, não. Que estou vendo aí muitas igrejas aí com misericórdia do diabo. É uma misericórdia sem deixar o pecado. E você tem que ter misericórdia, mas orientar para deixar o pecado. Porque se não deixar o pecado, não serve para nada. Irmão, a questão do Senhor é contra o pecado. Aqui nós vamos falar de pecado tantas vezes quanto for preciso e necessário. Porque a questão do Senhor é contra o pecado. O Senhor disse que Satanás ele era o querubim ungido, ele era perfeito até o dia que foi achado pecado em ti. Então o problema é o pecado. E é esse que nós temos que bater de frente. Encarar, falar, provar dentro da Bíblia. Isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado. Que é o que a Bíblia fala de Gênesis a Apocalipse. É contra o pecado. O Senhor é um Deus justo, verdadeiro, santo, fiel. E sempre veio para nos livrar, nos lavar. Nós não somos lavados pelo sangue de Jesus. É lavado de quê? Não é do pecado? Nós somos lavados do pecado. O Senhor, Ele não nos comprou com coisa corruptível como prata e ouro, mas pelo seu sangue. É o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado. Então a questão é o pecado. O problema é o pecado. E é contra o pecado que nós temos que bater de frente. É contra Satanás, que é a origem de todo mal. Então nós temos que combater ele. Combater ao diabo. Porque quando a Bíblia diz, que Paulo diz para Timóteo, que o dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, quem é que coloca amor no coração do homem para o dinheiro? Não é o diabo? Não é o espírito da avareza? O espírito do engano? O espírito de mamon? Então, irmão, nós temos que combater contra o diabo. Amém? Que Deus abençoe. E logo em breve estarei aí postando outros vídeos para a honra e glória do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos.